Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, aqui no cantinho que você está vendo, tá o Tiago, e nós juntos vamos conversar hoje sobre a ascensão do nazismo, a subida do nazismo até o poder. Lembra que semana passada a gente conversou sobre fascismo na aula passada? Hoje a gente conversa sobre nazismo. Legal? Ei, mas antes da gente começar, tem aqueles famosos recados para você. Então, presta atenção. Lembra? A frequência agora mudou, o registro de frequência. Para você que acessa o Classroom, basta ir até o primeiro link que aparece sempre nas suas atividades e responder aquela atividade obrigatória. Pronto! Presença garantida e tá tudo certo. Você que faz as tarefas pela TV, os exercícios, lembre-se de se comunicar com a sua escola, verificar quando eles estarão recebendo, marcar lá e entregar as suas atividades na escola para garantir a sua frequência e a sua avaliação. Recados são esses? Bora começar, bebê! Vamos hoje para a nossa aula de história, então, sobre como o nazismo chegou ao poder. Tá aí, ó. Hoje nós vamos contextualizar, entender o cenário na Alemanha em que o nazismo chegou ao governo, compreender os conceitos definidos pelo nazismo, ou defendidos pelo nazismo, e ainda vamos analisar um pouco de como foi o governo de Adolf Hitler, o líder do nazismo. Então, hoje nós vamos entender um pouco melhor como surgiram as ideias defendidas pelo nazismo e pelo Hitler, seu líder, e como ele chegou até o governo da Alemanha. Legal? Ei, eu sei que você não lembra da última aula, então, mais fácil para você, vamos lá para te ajudar, para você que esqueceu um pouquinho, estava meio dormindo. Ei, você lembra que em aulas anteriores, nós aprendemos algumas coisas bem importantes para emendarmos na aula de hoje. Por exemplo, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Lembra disso, de aulas anteriores? Ela lutou ao lado da Tríplice Aliança e perdeu a guerra. Aliás, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra e foi obrigada a cumprir o Tratado de Versalhes. Lembra que esse tratado foi bem humilhante para a Alemanha. Esse tratado jogou a Alemanha num campo de humilhação, considerada culpada pela guerra e tendo que pagar indenização para os adversários, tendo proibido o seu exército, a sua força militar. Lembra disso? Então, e ainda, na nossa última aula, governos totalitários defendem a união de todos em torno das ideias do líder único. Todos unidos em torno das ideias de um líder. Contextualizamos para você aulas passadas, tá lembrado disso? Guerra, a Alemanha perdeu, humilhação, Tratado de Versalhes. E na nossa última aula sobre fascismo, a gente começou conversando com você sobre o que são governos totalitários. Você vai ter que lembrar desses conceitos para a gente emendar na aula de hoje. Para a gente começar, tem duas imagens aí bem tranquilas para você entrar na aula de hoje. Dê uma olhada nelas aí. Você conhece esse homem abaixo aí do seu lado esquerdo na TV? Já viu ele em algum lugar? Aqui é com algumas expressões. E essa bandeira do lado direito da tua TV? Você já viu ela antes? Reparou então que essa nossa aula de hoje, ela vai trabalhar aí com alguns elementos bem conhecidos de quem acompanha história, de quem estuda história. É muito difícil a gente falar de história do século XX sem ter essas duas imagens na cabeça. Primeiro, esse homem do lado esquerdo, Adolf Hitler, o líder do nazismo na Alemanha. Essa bandeira do lado direito é a bandeira do Partido Nazista e que se tornou, entre 1933 até 1945, também bandeira da Alemanha, durante o governo do Hitler. Então, são elementos muito conhecidos, elementos muito familiares para você na história do século XX. E é disso que a gente começa a falar na aula de hoje.
Bora, criança! Vamos começar então a aula de verdade. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, cerca de 2 milhões de alemães mortos e cerca de 4 milhões de alemães feridos na guerra. Então, você consegue perceber que é um cenário devastador na Alemanha. Pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes, que a gente já falou dele, que obrigavam a ceder territórios, pagar indenizações e várias outras cláusulas que impediam o crescimento da Alemanha, ou a retomada do crescimento alemão tão rápido. O Tratado de Versalhes, então, ele deixou a Alemanha numa condição muito ruim. Com a saída do Kaiser, do imperador Guilherme II, lembra, no finalzinho da Primeira Guerra, ele saiu e o governo que assumiu então assinou a rendição da Alemanha. O país se tornou uma república parlamentarista. Criança, o que é uma república parlamentarista? No caso alemão, a república parlamentarista funcionava assim, vem de parlamento, o Congresso, ou seja, o partido com o maior número de representantes, de deputados eleitos, indicava o seu líder, ou indicava alguém da sua liderança para o presidente do país, e o presidente, então, nomeava esse indicado como primeiro-ministro. Então, no caso da Alemanha, o presidente era o chefe de Estado, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, o chefe dos ministros, esse indicado pelos deputados, pelos parlamentares. Por isso, república parlamentarista. O chefe de governo era indicado pelos deputados eleitos pelo povo. Funcionava assim. Então a Alemanha deixou de ser um império com Guilherme II e passou a ser uma república parlamentarista. Entendeu? Mais ou menos fácil. É um pouco diferente do cenário atual do Brasil? É, para você se situar. Voltando, desemprego, inflação e crescimento da pobreza. Esse cenário que marcava a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Então, de novo, desemprego, inflação e crescimento da pobreza. Um cenário que não é muito fácil de se lidar. Aqui, nessa imagem do lado esquerdo, você consegue perceber crianças brincando com cédulas de marco, que era a moeda da Alemanha na época. Hoje a moeda da Alemanha é o euro, como é da maioria dos países da zona do euro. Mas, em 1923, a moeda da Alemanha era o marco e você vê crianças brincando de empilhar cédulas de dinheiro. Na sua realidade, isso não é muito comum. Você não chama muito seus amigos, seus irmãos para empilhar cédulas de real. Então percebe quanto que o dinheiro estava desvalorizado na Alemanha. As cédulas eram simplesmente papel, tanto que o dinheiro se desvalorizou. As crianças brincavam com essas cédulas. Então percebe que o dinheiro valia muito pouco. O governo alemão recorreu à impressão de dinheiro, só que isso gerou uma hiperinflação. Lembra o que é a inflação? Aumento, subida dos preços. Só que no caso alemão, com muito dinheiro sendo impresso, o preço dos produtos subia demais. Hiperinflação, além do que a economia conseguia acompanhar, os preços estavam subindo. Então, em outubro de 23, por exemplo, a inflação era de 20,9% ao dia. Por dia, os preços subiam quase 21% do que era no dia anterior para o final desse dia. Ou seja, as mercadorias dobravam de valor a cada 3,7 dias. Traduzindo, se uma mercadoria custasse 10 marcos, dali a menos de 4 dias ela já estava custando 20. Depois, nem 4 dias se davam, ela já é para 40. E aí sempre, mercadorias dobrando de valor em menos de 4 dias. Então, você consegue perceber que é uma situação muito ruim. Inflação, lembra ainda do que a gente falou na tela anterior? Desemprego, pobreza. Então, você tem esse cenário muito ruim na Alemanha. Um cenário de desespero real.
Em 1920, a gente começa a ver surgir na história aí a figura do Hitler. O Hitler assumiu a liderança do Partido dos Trabalhadores Alemães, um partido que ele tinha entrado em 1919, e em 1920 ele assumiu a liderança desse partido. E ele logo mudou o nome do partido. Então, nós vamos conhecer ele mais por esse nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou a sigla, como ele era chamado, Nazi. Daí que vem nazismo, entendeu? Nazi, que é essa sigla. Já você vai entender melhor de onde vem a sigla nazi. Calma, criança, vamos lá. O discurso nacionalista extremado, muito nacionalista, de ódio aos judeus e de ódio aos comunistas, ajudou Hitler a ganhar popularidade. Então esse discurso nacionalista e de ódio a judeus e comunistas deu notoriedade, deu popularidade para o Hitler. Ainda em 1920, ele criou as SA, seções de assalto, seria em alemão, grupos paramilitares que agiriam contra os adversários. E por agir contra os adversários é de eliminar fisicamente os adversários. Então todos os que fossem considerados opositores às ideias já do Hitler e do partido seriam eliminados por essa SA. Então, são grupos paramilitares, não é o exército oficial do país. Hitler, esse partido, nem era parte do governo ainda, mas é um exército próprio do partido para eliminar pessoas que pensavam diferente do que o partido determinava, ou que eram exatamente os inimigos do partido. Então, um grupo paramilitar. Aqui do lado esquerdo, para você entender melhor, claro, você conhece, por volta de 1920, esse é o Hitler. Então, aí por volta de 1920. Como ele nasceu em 1889, então aí mais ou menos 30, 31 anos de idade, essa imagem do Hitler. Do lado direito, o emblema do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Repare, está escrito em alemão aqui, o Nacional Socialista. E aqui, Partido dos Trabalhadores Alemães e Nacional Socialista. Está aqui, ó, Nazi. Acompanha lá. Nazi. Lá do socialista. Então, Nacional Socialista, juntos. Então, por isso o nazi que ele era chamado. Está aqui, ó. Nazi. Uma sílaba de cada palavra. E no meio, claro, o símbolo que você conhece, a cruz suástica, símbolo do partido. Então, do teu lado direito, o símbolo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, de Nazi, e mais aqui, a figura do Hitler, exatamente quando ele assumiu a liderança desse partido. Aqui, você tem um texto que eu procurei dar uma resumida em algumas das ideias do programa do Partido Nazista. Acompanha aí comigo. Exigimos a reunião de todos os alemães numa grande Alemanha. Exigimos a abolição dos tratados de paz de Versalhes e de Saint-Germain. Exigimos terras, colônias, para alimentar o nosso povo e nelas instalar a nossa população excedente. Só pode ser membro do povo aquele que possui sangue alemão. A atividade do indivíduo não deve prejudicar os interesses da comunidade. Deve o Estado empreender uma reorganização radical de todo o nosso sistema de educação popular. Então, aqui são alguns dos elementos que constam no programa do Partido Nazista, do programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido que o Hitler assumiu a liderança aí em 1920. Você conseguiu verificar alguns aspectos aí do que a gente falou de totalitarismo na última aula? As atividades do indivíduo não podem ser maiores do que a da comunidade, só fazem parte da Alemanha quem é alemão,
todos têm que se juntar no nosso próprio país. Então você repara alguns elementos aí que mostram exatamente essa característica dos governos totalitários. A reorganização do sistema de educação. Então lembra? Educação dirigida. Elementos do totalitarismo já estavam presentes aí nesse programa do partido. Então, já que você leu até um pouquinho do partido comigo, tarefa. A partir do que já estudamos em outras aulas e do que foi estudado na aula de hoje, como podemos relacionar o fim da Primeira Guerra Mundial com o surgimento do nazismo? Então, qual é a relação entre o fim da guerra e o surgimento do nazismo? Responde aí.
Conseguiu relacionar aí, criança? Vamos ver se você escreveu algo parecido com isso. A crise econômica, as perdas humanas e materiais, as pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes, a destruição da indústria alemã, entre outros, esses fatores contribuíram para a falta de esperança em relação ao futuro. Então você tem um povo alemão com pouca esperança de dias melhores para o seu futuro. A vitória socialista na Rússia também contribuiu para o medo por parte da burguesia alemã de que o mesmo acontecesse na Alemanha. Havia o medo de uma revolução socialista também na Alemanha, como aconteceu na Rússia. O nazismo surgiu apresentando soluções para essas questões, para a falta de esperança, para a baixa estima do povo, para esse sentimento de dias piores virão e para o medo do socialismo tomar conta, como aconteceu na Rússia. O nazismo veio então apresentando soluções fáceis para essas questões, soluções que passaram a agradar boa parte da população alemã. Então, apresentando soluções para esse cenário ruim pós Primeira Guerra Mundial. Então, sim, na Alemanha, o surgimento do nazismo tem muito a ver com essa falta de esperança depois da Primeira Guerra Mundial. Por falar em chegar ao poder, em dar soluções, o Putsch, o golpe de Munique em 1923. Foi uma tentativa, esse golpe em 1923, uma tentativa de tomar o governo através de um golpe na cidade de Munique, com o apoio das SA, aquele grupo paramilitar. Então foi uma tentativa dos nazistas. Vamos dar o golpe e tomar o poder já! Hitler foi condenado, porque o golpe não deu certo. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, mas acabou cumprindo 9 meses. Então, 5 anos condenado, ficou 9 preso mesmo. E, preso, enclausurado, ele escreveu o livro chamado Mein Kampf, em alemão, ou Minha Luta, onde, nesse livro, ele expôs boa parte das ideias que ele tinha para um governo nazista. Entre essas ideias apareciam totalitarismo, nacionalismo, o racismo, o antissemitismo e a expansão territorial. Lembra que totalitarismo, nós falamos na última aula e abrimos hoje revisando, todos seguindo um líder, um único partido, mesmas ideias. Nacionalismo, a defesa do orgulho do seu povo. O racismo, contra raças consideradas inferiores que atrapalhariam o crescimento da Alemanha. O antissemitismo, o sentimento contra os judeus, considerados então culpados de boa parte dos prejuízos alemães. E ainda a defesa do conceito da expansão territorial, criar o espaço vital, a grande Alemanha, então, que deveria ter um grande espaço territorial para crescer. Então, essas ideias estavam nesse livro que ele escreveu na prisão. Com a recuperação alemã no final dos anos 20, muito com a ajuda dos Estados Unidos, lembra que nós já falamos disso? Os Estados Unidos faziam empréstimos para os países europeus destruídos depois da guerra. Os nazistas, então, perderam força, porque a Alemanha estava se recuperando. Depois de 1924, a Alemanha entrou numa recuperação muito grande. Então, as ideias nazistas não precisavam mais agora, a população não precisava mais daquelas ideias. Mas a crise de 29, que a gente já estudou, mergulhou a Alemanha novamente no caos. Produção caiu, inflação disparou e o desemprego trouxe consigo fome, humilhação e falta de esperança. Reparou como esses conceitos retornaram à vida da Alemanha depois de 1929, depois da crise. Então, de novo, precisamos de soluções para essa nova crise, que agora tem mais a ver com a crise de 1929. A Alemanha está de novo mergulhada no caos. Então precisamos de soluções e aí o nazismo voltou a aparecer apresentando soluções para essas questões. A popularidade dos nazistas aumentou entre os trabalhadores com promessas de aumentos salariais,
reforma agrária e fim de dívidas dos camponeses. Numa situação de caos, promessas que agradavam muito aos trabalhadores. Ainda, também o nazismo cresceu entre os empresários, com medo da força política dos comunistas. Vai que acontece o mesmo que aconteceu na Rússia, que se tornou a União Soviética. Então, os empresários também tinham medo do crescimento do comunismo. O Hitler voltou então a se apresentar como o salvador da pátria. Na apresentação dele, ele tinha então condições de resgatar a Alemanha e elevar a Alemanha novamente uma potência que ela era antes da Primeira Guerra Mundial. Aqui você tem um cartaz escrito: basta com a corrupção, vote nacional socialistas. Viu que eu não te abandonei? Eu traduzi o alemão para você, você que não aprendeu a falar alemão ainda, tá aí. Basta com a corrupção, vote nacional socialistas. E você tem uma mão com o símbolo nazista esmagando comunistas e judeus. Você tem o símbolo do comunismo aparecendo e você tem banqueiros judeus aqui também com sacos de dinheiro. Essa mão nazista esmagando. Na eleição parlamentar de 32, os nazistas tiveram então quase 40% dos votos, se apresentando como solução. Ei, olha de novo a imagem, observa bem ela. Essa mão nazista está esmagando comunistas e judeus. Quando a gente fala que o Partido Nazista é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, esse nacional socialista é diferente do socialismo lá da União Soviética, da Rússia. Tá? São ideias políticas diferentes. Socialismo da Rússia e o nacional-socialismo da Alemanha. Então, por isso, sim, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tinha ódio desse socialismo que havia vencido a Revolução de 17 na Rússia. Tá? São ideias diferentes, cuidado, não vá confundir. Mas hoje a gente deixa para uma próxima explicar exatamente as diferenças. Mas não é a mesma coisa. Cuidado. Então, tarefa para você observar o crescimento, então, desse grupo nas eleições.
E aí? Tabelinha fácil de analisar, números bem tranquilos, facilitei sua vida. Primeira pergunta, muito fácil. Qual o grupo mais cresceu? Repare o grupo dos nazistas. Eles não existiam em 1919, lembra disso. Então passa sempre ou quase sempre a estar num crescimento. Passa de 7% nas eleições de 24, a primeira que eles disputaram efetivamente, para 44% dos votos em 1933. Então, você tem um crescimento enorme dos nazistas em relação aos conservadores e socialistas. Então, é o grupo que mais cresceu. B. Quais seriam as razões para esse crescimento dos nazistas? A gente falou disso na aula. Crise de 29 mergulhou a Alemanha no caos. A produção caiu, inflação disparou e o desemprego trouxe consigo fome, humilhação e falta de esperança. A popularidade dos nazistas aumentou entre os trabalhadores, lembra? Promessas que agradavam aos trabalhadores, e também aumentou entre os empresários, com medo do socialismo lá da União Soviética. Hitler voltou a se apresentar como o salvador da pátria para esse povo alemão. Então, crescimento grande dos nazistas nas eleições. Janeiro de 33, Hitler no poder. O presidente da República, Paul von Hindenburg, nomeou Hitler chanceler, ou seja, chefe de governo da Alemanha. Lembra que eu expliquei no começo da aula, criança, como funcionava o parlamentarismo na Alemanha? Então, o presidente, o Paul von Hindenburg, não era o chefe de governo. Ele convidou o indicado pelo partido com o maior número de representantes, o Partido Nazista. Então, o Partido Nazista indicou Hitler, o Paul von Hindenburg escolheu então Hitler para ser o primeiro-ministro, na Alemanha chamado de chanceler. Então Hitler passou a ser chefe de governo dentro da lei. Não houve um golpe. Aquela tentativa de golpe em 1923 foi frustrada, ele ficou preso. Agora não, foi dentro da lei, nomeado pelo presidente, segundo uma escolha aprovada pelo parlamento. Continuando. Em fevereiro de 33, o prédio do Reichstag, ou seja, o prédio do parlamento alemão, o Congresso alemão, foi incendiado. Os nazistas culparam os comunistas. E aí se seguiu uma onda de perseguições. Mais de 100 mil pessoas foram presas, acusadas de apoiar os comunistas que estavam destruindo a democracia na Alemanha. Com o apoio do parlamento, Hitler iniciou uma perseguição e foi eliminando seus opositores. Ele tinha motivos para isso. A oposição estaria destruindo o país. Então o parlamento, lembra? Maior parte dos parlamentares apoiava então as ideias do nazismo, do Hitler. Ele tinha apoio para implementar as mudanças que ele desejava para a Alemanha. Aqui você tem uma imagem do Hitler sendo saudado pela população, então, durante o seu governo. Repare, muitas pessoas fazendo o gesto característico do Hitler no poder. E ele passando no meio da população, a população alegre, feliz com a presença do Hitler ali. Agosto de 34. Lembra, o Hitler tomou o poder, assumiu o poder na Alemanha em janeiro de 33. Em agosto de 34, o presidente da Alemanha morreu. O Hitler unificou então os cargos de presidente e de chanceler, primeiro-ministro. Unificou os dois cargos. Hitler declarou-se Führer, ou seja, o líder do Império Alemão, o chamado Terceiro Reich. Então Hitler tinha a ideia agora de resgatar o orgulho alemão, a história alemã. O primeiro império seria lá na formação do Sacro Império Romano Germânico. Você estudou lá no 7º ano, lembra? Depois, com o governo de unificação da Alemanha, ali em 1870 para frente, o Segundo Reich, liderado pelo Otto von Bismarck. O Hitler seria o líder do Terceiro Reich, o terceiro grande império alemão. Lembra? Característica de governos totalitários? O resgate histórico do país, daquele grupo. Essa é a ideia. Hitler implantou, então, uma ditadura. Por exemplo,
fechou os sindicatos, jornais e partidos políticos, ordenou a queima de livros, perseguiu os judeus e grupos minoritários, estabelecendo também censura. Então, iniciou-se uma ditadura. Agora que o Hitler era presidente e primeiro-ministro e tinha os deputados apoiando suas decisões, todas as leis propostas por ele, claro, eram aprovadas e passavam a vigorar. Virou uma ditadura na Alemanha, todos seguindo a orientação do Hitler. Houve grande investimento na indústria de base, em obras públicas e no desenvolvimento da indústria de armas. Parceria com grandes empresários, e esses empresários aumentavam seus lucros nessas parcerias com o governo. Mas, nesse meu primeiro item, está aqui, ó, esse investimento em indústrias, em obras, no desenvolvimento realmente da indústria, diminuiu o desemprego na Alemanha, que chegou a quase zero no governo do Hitler, sendo que antes era uma situação desesperadora. Portanto, a população então agora tinha elementos para confiar ainda mais no Hitler. E, além das SA, daqueles grupos paramilitares, foram criadas ainda a Gestapo, a polícia política, polícia secreta política, e as SS, a guarda de elite, que então fazia toda a guarda pessoal do Hitler. Esses grupos eram responsáveis pelas perseguições a quem fosse opositor ao nazismo. SS, Gestapo e SA. Então você tem um aparelhamento militar aí. Aqui do teu lado esquerdo em cima, a foto do Hitler bem centralizadinho com a SA, esse grupo paramilitar. Do lado direito em cima você tem a Gestapo, eles em seu uniforme de trabalho, a polícia política. E embaixo a SS, a guarda pessoal do Hitler. Estão aí também prontos para trabalhar. Então você tem os 3 grupos aí que você tem de aparelhamento militar do Estado nazista. Forte propaganda é outra característica desse governo do Hitler. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, apresentava Hitler como salvador, o herói esperado. Artistas, intelectuais e cientistas que discordassem das ideias deixaram o país para não serem mortos, perseguidos. Houve a criação da Juventude Hitlerista, cujo objetivo era treinar militar e ideologicamente os alemães de 10 a 18 anos, de ambos os sexos, para os interesses nazistas. Então, formar essa juventude para crescer já com as ideias nazistas sendo postas em prática. Os Jogos Olímpicos de 36, disputados na Alemanha em Berlim, foram uma tentativa de mostra de superioridade dessa raça ariana, os alemães puros. Lembra racismo? Uma das características aí do nazismo. Então, você tem aqui do lado esquerdo o Estádio Olímpico de Berlim em 37, repleto de jovens da Juventude Hitlerista. Então, no discurso do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Do lado direito, 1936 em Berlim, as ruas da cidade prontas para o começo dos Jogos Olímpicos. Você repara, bandeiras nazistas e bandeiras dos Jogos Olímpicos juntas, lado a lado. Os Jogos Olímpicos seriam essa mostra, essa prova da superioridade dos alemães, dos arianos. Depois de falarmos disso, responda essa tarefinha aí.
A ideia aqui é você elaborar hipóteses. Então, possibilidades aí para você que fazem sentido sobre quais outros fatores podem ter levado a população alemã a apoiar as ações do Hitler. Por exemplo, a melhoria das condições de vida. Nós falamos disso na aula. Principalmente a partir da volta do emprego com investimentos na indústria de base e na indústria de guerra. Então, voltou o emprego, a vida da população melhorou. O resgate do orgulho nacionalista, esse resgate da história alemã e a volta da esperança de retornar a Alemanha ao posto de destaque que era antes da Primeira Guerra Mundial. Então, todas essas ações sendo colocadas em práticas no governo do Hitler, então, fizeram a população gostar do que estava vendo em relação geral ao governo do Hitler e apoiar as ações dele. Ele estava, então, realmente colocando a Alemanha no caminho do futuro, no caminho do sucesso. Galera, na aula de hoje, então, você viu que o Partido Nazista surgiu após a Primeira Guerra Mundial. E ele cresceu e chegou ao poder depois da crise de 29. Os dois acontecimentos, então, estão ligados ao fortalecimento do nazismo na Alemanha. O Hitler, ele foi convidado a ser primeiro-ministro em 1933, dentro da lei, e em 1934 ele se tornou Führer, presidente e primeiro-ministro, juntos no mesmo cargo. Características do governo nazista, entre outras, totalitarismo, nacionalismo, racismo, antissemitismo e expansão territorial. Você viu tudo isso na aula de hoje? Ficou com alguma dúvida? Dá uma revisada, assiste a aula de novo, converse com seu professor, porque eu fico por aqui e a gente volta a conversar na nossa próxima aula. Tchau!